Boa tarde a todos. Sejam bem-vindas à Casa da Cultura da Advocacia, que completou esse ano 171 anos, um Instituto dos Advogados Brasileiros. Peço desculpas a todos pelo atraso. O atraso foi causado em virtude da minha pessoa, que estou aqui, obviamente, eu não sou a Vitória Sulock, estou aqui em substituição à minha querida colega de Instituto e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que, em virtude de compromissos de ordem pessoal acadêmica, não pôde estar hoje aqui presente. E eu, o substituto, estava preso despachando com a magistrada, então acabei me atrasando. Peço desculpas a todos os presentes novamente. Tenho do lado direito e do meu lado esquerdo dois queridos colegas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Já tinha tido a oportunidade de conviver com ambos nos corredores e na sala dos professores, mas pude conhecê-los melhor na casa de uma outra professora, também da PUC, a professora Gisele Citadino, que há 2 anos atrás encantou esse plenário num dia de público muito cheio. Do meu lado esquerdo, eu tenho um colega de academia que eu conheço mais recentemente, que é o professor Antônio Pelé, que vai fazer a exposição de abertura. Tem uma formação multidisciplinar, que passa pela ciência política, mas também com conhecimento jurídico. Ele é um pós-doutor pela Universidade de Chicago. Ele é professor visitante da PUC do Rio de Janeiro, tem uma titulação bastante extensa. Se eu fosse ler o lattes de cada um dos dois membros do meu lado, a gente ficaria aqui pelo menos mais 1 hora. E eu tenho do lado direito meu parceiro de Vasco da Gama e de academia, o professor Fábio Carvalho Leite, que hoje está lançando o seu livro Estado e Religião, a Liberdade Religiosa no Brasil, para o qual já estão todos convidados para o seu lançamento oficial às 5h30 na biblioteca do IAB, na recém-inaugurada biblioteca do IAB, que no 2º andar, que está um encanto, onde os senhores poderão ter contato com o autor e também ver a nossa bela biblioteca de mais de 60 mil volumes. O professor Fábio Leite, ele tem uma vida inteira de vinculada à PUC. Ele se bacharelou lá em Direito, cursou o seu mestrado em Direito Constitucional lá e concluiu na UERJ, para ter um pouco de experiência externa, acadêmica, na formação como professor, o seu doutorado em Direito Público, do qual é fruto essa obra que será objeto de discussão na aula de hoje. Enfim, o papel do mediador é mediar. Cada um dos palestrantes terão aproximadamente 30 minutos, fim dos quais é mais do que saudável que vocês, para quem os interlocutores, para quem a palestra será preferida, possam participar. Então, sem mais, eu passo a palavra para o professor Antônio. Muito obrigado. Gostaria, agradeço a apresentação e gostaria de agradecer uma vez mais o convite, particularmente a Pedro. Antes de começar, gostaria de reiterar algumas desculpas. Como podem perceber, ainda tenho um sotaque forçado. Se não entendem algumas palavras, alguns conceitos, por favor, podem me interromper e vou repetir o que estou dizendo. Então, a minha intervenção será mais ou menos de 30 minutos e o meu objetivo será de falar de um conceito importante no tema de hoje, Estado e religião, um conceito, um princípio que se chama o princípio de laicidade. A primeira parte da minha intervenção será sobre este conceito e vamos falar de 3 características que nos poderiam ajudar a definir aquele conceito de laicidade. Na segunda parte, falarei brevemente do que podemos identificar como os inimigos da laicidade. Então, primeira parte, uma parte que tenta definir aquele conceito e uma segunda parte sobre os supostos inimigos contrários a este conceito. Como definir a laicidade? Acho que podemos falar de 3 características daquele conceito. É verdade que a laicidade se fala como separação, primeiro como a separação entre o Estado e as igrejas ou a igreja, e segundo como a neutralidade do Estado. É verdade. Mas acho que podemos ser um pouco mais rigoroso naquela definição.
Aquela definição que vou propor é uma definição clássica que vou criticar logo. Um pouco uma definição de manual que vou criticar. Qual seria a primeira definição, a primeira característica da laicidade? Primeiro é o respeito e a proteção da liberdade de consciência. A laicidade significa respeitar e proteger a liberdade de consciência. Vou desenvolver este tema. 2. O que significa a laicidade? A igualdade no trato de todas as opções espirituais. Exemplo, o Estado não pode discriminar uma religião, não pode favorecer uma religião. Igualdade de trato. Bem. E terceira e última característica seria a superioridade, a primacia, o primado do interesse geral. O que significaria isso? Que o Estado deveria lutar contra todo esforço por parte da religião de interferir na esfera política e também na esfera civil. Repito, são características que vou também criticar. Repito a primeira, então, e vamos a desenvolver esse tema. Primeira característica da laicidade, o respeito e a proteção da liberdade de consciência. Bem, lembrar uma coisa, laicidade. De onde vem aquela palavra, laicidade? Tradicionalmente se admite nos manuais que a laicidade vendria do grego laos, laikos, que representaria para os clássicos o povo em sentido amplo. Todo o que une o povo, os indivíduos, apesar das diferenças. Isso seria o termo laos. Podemos entender então que a laicidade implicaria o quê? Um princípio que poderia permitir aos indivíduos viver juntos, sem obstáculos, sem problemas. Um princípio que permitiria regulamentar a convivência entre os indivíduos. Agora vi naquele cartaz, estamos na primeira parte, não? Laicidade como proteção da liberdade de consciência. Naquele cartaz vemos uma pomba, não? Assim em português? Na pomba. A pomba pode representar naquele cartaz, não sei, o Espírito Santo, não? O Espírito Santo, como sabemos, é a Trindade. O Espírito Santo faz referência à ideia de pneuma. O pneuma era em grego também o sopro vital, o sopro divino. O que era o sopro divino, o sopro vital? A palavra é muito interessante. Espírito tem a mesma raiz que respiração. Não? É verdade que para os gregos e outras técnicas ascéticas dos místicos, por meio da respiração, uno tinha consciência. Então, detrás do Espírito Santo da pomba, tem uma referência implícita ao despertar da consciência. Agora, o que significa isso concretamente para a laicidade? E por que é importante para nós insistir na proteção da consciência, ou na liberdade de consciência? Por o seguinte, a liberdade religiosa é uma muito importante, muito relevante, da expressão da consciência, supostamente. A consciência se pode manifestar por meio de outros direitos, outras liberdades, liberdade política, liberdade ideológica, etc. É verdade que existe uma certa confusão entre liberdade religiosa e liberdade de consciência, mas, em si mesmo, a consciência não se confunde com a religião. Agora, por que nos parece importante defender a consciência do indivíduo? Parece relevante, parece fazer sentido. Eu acho que
defender a consciência do indivíduo faz sentido porque está intimamente relacionado com o conceito de identidade, de identidade humana, de como o indivíduo se percebe. Agora, a noção de consciência e de indivíduo são noções que supostamente parecem eternas, absolutas, mas que na realidade mudam, se transformam. Exemplo. Podemos falar de 3 tipos de identidade. A identidade clássica do iluminismo é a identidade que considerava que o ser humano é um ser dotado de racionalidade. Tem umas qualidades intrínsecas que tem que desenvolver durante a sua vida. Iluminismo. Depois temos o conceito de identidade de tipo sociológico. O que significa isso? É muito simples. Significa, bom, não, o ser humano tem qualidades, mas aquelas qualidades dependem de fatores exteriores. Família, sociedade, trabalho. Bom. Então tem um condicionamento daquela identidade. Estamos aqui talvez no final do século XIX. Bom. E agora estaríamos no conceito de identidade, que se chama pós-moderno. O que significa isso? Não, nossa identidade se transforma. Não temos nenhuma qualidades intrínsecas. Se muda, se transforma, se altera. Então, é muito importante pensar nisso. Quando defendemos a liberdade de consciência, temos que saber a que sujeito faz referência. Qual é o sujeito? Qual é o indivíduo? Sobre aquela defesa da liberdade de consciência, como uma das características da laicidade, primeira característica, me lembrei de um texto conhecido de Immanuel Kant, que era, na realidade, um artigo que ele publicou no final do século XVIII sobre o que é o iluminismo. Não? Perguntaram numa revista, por favor, podem escrever o que é o iluminismo. Então, ele escreveu o seguinte, um artigo de várias páginas, não vou ler, mas tem uma definição conhecida: o iluminismo é o sapere aude. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. O que significa isso? E vai insistir Immanuel Kant que acreditava em Deus. Nunca Kant não acreditou em Deus, acreditava em Deus. Kant falou o seguinte: é importante sair da nossa minoria de idade. A nossa minoria de idade. O que significa a nossa minoria de idade? É quando o ser humano não é capaz, não tem a coragem, não tem a audácia de ativar o seu pensamento. O problema aqui não é um problema de inteligência, é um problema de coragem. Então, aquela defesa da consciência é um problema importante na história da filosofia, na história do pensamento, na história da filosofia moral e do direito. Primeira característica da laicidade. É verdade que aquela primeira característica, respeito e proteção da liberdade de consciência, vai ser a característica que as religiões maioritárias vão defender. Queremos nós liberdade de consciência. É a característica que todas as religiões maioritárias num país vão defender e concordam com aquele princípio. O segundo princípio, a igualdade de trato entre todas as religiões, vai ser um princípio que as religiões minoritárias vão defender em particular. Agora, este princípio, repito, da igualdade das opções espirituais, proibição das discriminações entre as religiões, nenhum tipo de favor do Estado em relação com as religiões. Este princípio, bom, foi dificilmente admitido por a religião ou por a parte oficial da religião católica. A religião católica admitiu isso, mas recentemente.
Exemplo, a encíclica de 1864 de Pio IX. Naquela encíclica, do final do século XIX, temos o Pio IX faz anatemas, vai condenar algumas coisas. Ponto 15 daquela encíclica condena o seguinte: todo homem é livre de escolher e exercer a religião que deseja. Condenação. Tem uma única religião, a religião católica. Final do século XIX. Agora, se a religião católica aceitou o princípio de laicidade e contribuiu também na evolução e na consolidação dos direitos humanos. Talvez a versão oficial não, mas dentro da igreja sim, muitos autores. Exemplo, 2 exemplos. Na Declaração Universal de Direitos Humanos, Jacques Maritain foi um pensador católico que contribuiu naquela declaração. Antes, no Renascimento, todos os humanistas do Renascimento, na Itália, na escola florentina, acreditavam em Deus, mas defendiam também o valor mundano, temporal, secular, dos indivíduos, a famosa dignitas hominis. Então é importante não estar sempre em contra da religião, como o Vaticano está em contra dos direitos humanos. Sim, tivemos problemas, exemplo aquela encíclica, mas dentro do movimento religioso tem muitos atores que defenderam os direitos humanos e aquele princípio de separação entre o Estado e a Igreja. Repito, a encíclica que se chama Quanta Cura e Syllabus de 1864. Então, a igualdade de trato entre as opções espirituais foi, sim, criticada pela religião, é verdade. É um excesso. Mas também temos que lembrar que em alguns países aquela igualdade não está bem respeitada. Exemplo, França. Temos um excesso em França, um excesso de laicismo, me parece. Por quê? França se define como França percebe, cria o indivíduo. Cada Estado tem um projeto de subjetividade. França tem um projeto e gera um indivíduo de que tipo? Fácil, o ser humano é um cidadão. Na esfera pública, tem que manifestar somente suas qualidades de cidadão, de compromisso político. Então, quando o indivíduo manifesta outros tipos, outros modelos culturais, tem que ser rechaçado, descartado. Exemplo, os muçulmanos. Aqui temos um problema. Por quê? Porque a neutralidade implica o quê? A não intervenção do Estado. Agora, o Estado francês vai dizer quem é um bom cidadão, quem não é um bom cidadão. Aquele princípio de neutralidade não é muito claro. Aquele princípio de neutralidade na França é um tipo de fumaça que permite legitimar a intervenção do Estado. Quantos muçulmanos temos na França? Bom, você sabe que não temos dados oficiais, está proibido ter dados oficiais na França sobre as origens étnicos religiosas. Mas você sabe, entre 4 e 5 milhões de pessoas. 4 ou 5 milhões de pessoas, quantas mulheres levam o velo na França? Milhares de pessoas. Aquelas milhares de pessoas representam um perigo para a democracia, para o Estado de Direito, para a República Francesa? Não. Então, qual é a estratégia de França em relação com o velo? E estou repetindo o que contradiz este princípio de neutralidade. França está discriminando, dizendo vocês não podem manifestar publicamente a sua religião. Está dizendo isso. Porque estava em contra da dignidade humana, porque isso é uma lesão aos direitos da mulher. Bem, mas quais são os motivos? Não estamos falando de consciência, isso é para nós, mas os motivos são motivos geopolíticos e econômicos. Por que
o Islam na França é a segunda religião. É a segunda religião na França. Temos um problema. A segunda religião está subvencionada por quem? Se temos uma separação entre o Estado e a Igreja. Por potências estrangeiras. Então, o que temos na França é um problema geopolítico. Temos uma religião, a segunda religião, que permite legitimar a intervenção de potências estrangeiras na França, que vai financiar, subvencionar aquela religião. O que quer fazer a França? É muito simples. Por meio daquelas leis sobre o velo, e podemos concordar, dizer sim que o velo pode representar uma discriminação da mulher. É outro tema. O que quer fazer a França? Uma estratégia que atravessa todos os governos. É discriminar os muçulmanos são bárbaros, olham como tratam as mulheres, para logo fazer o quê? Modificar a lei de 1905, a lei que prevê a separação do Estado, separação entre Estado e igrejas, modificar aquela lei para logo permitir que o Estado francês possa subvencionar algumas religiões. É dizer, França vai, dentro do projeto é o seguinte, subvencionar um Islã bom, francês, controlado, em detrimento de outro Islã que é financiado por potências estrangeiras. Esse é o debate. Mas a estratégia das leis do velo é realmente fazer parecer os muçulmanos como bárbaros. Essa é a estratégia. A Liga, por exemplo, quem concorda com isso é a Liga dos Direitos Humanos na França, que considera que as leis sobre a proibição do velo ou da burca são totalmente ineficazes. Descriminalizam ainda mais aquelas mulheres. Repito, as duas características da laicidade: defesa e proteção da liberdade de consciência. 2, era a igualdade entre todas as opções espirituais. E 3, a primacia do interesse geral sobre qualquer tipo de dominação da religião na esfera pública. Isso é muito bonito, parece bem. Agora, quais são as premissas? Defesa do interesse geral. Interesse geral, acho que isso funciona se temos 2 premissas que funcionem. Uma premissa macro e uma premissa micro. A premissa macro vai ser o Estado. Não temos Estado e religião. O Estado. No início dos anos 90, o sociólogo e filósofo Pierre Rosanvallon escreveu um livro que se chama L'État en France, o Estado na França. E começa falando, se fala muito do Estado, da crise do Estado, mas primeiro temos que definir o que é o Estado. Aquela proposta já foi também pensada, recuperada por Pierre Bourdieu. Estou pensando nisso porque agora acabou de se estrear o livro no Brasil sobre o Estado. Temos que definir o que é o Estado. Então, primeira premissa, o Estado. Podemos defender o interesse geral se temos um Estado. Mas Pierre Rosanvallon dizia, o problema do Estado é que sofre uma doble crise. Crise de eficácia e crise de legitimidade. Bem, e não vamos cair agora com um raciocínio assim dizendo, por meio das leis que regulam a liberdade religiosa, o Estado consegue obter uma nova forma de legitimidade. Não. Se estamos falando da laicidade como a defesa da primacia do interesse geral, o Estado tem que funcionar. Agora, o Estado, pelo menos na França, sofre uma crise de eficácia e de legitimidade. Bem, perspectiva macro. Perspectiva micro, que tem alguma relação com o Estado. Interesse geral, bem, mas isso implica também a ativação efetiva de outro princípio.
princípio de cidadania, sentir-se cidadão. O que significa ser cidadão? Bom, podemos definir a cidadania por meio de 3 conceitos. A cidadania é o quê? A cidadania é, primeiro, um vínculo social entre indivíduos. Me sinto cidadão. Bem. 2. Um cidadão, segunda característica, é o quê? É um titular de direitos. E 3, cidadão, a cidadania é agora a base, o fundamento da soberania do Estado. Então, se a laicidade pode contribuir a defender a primacia do interesse geral, tudo bem, podemos concordar com este ponto de vista, mas, previamente, a noção de Estado tem que ser efetiva e superar a sua crise de eficácia e de legitimidade. E 2, o conceito de cidadania tem que ser também incluente, o que não é o caso. Bem, até agora queria somente assinalar aquelas 3 características da laicidade, que se estamos lendo aquelas características num livro, sem ter em conta as situações políticas e econômicas, veremos que aquelas características não são efetivas, não funcionam. E quando falamos das relações entre Estado e Igreja, não podemos ter em conta somente o fator filosófico, moral, espiritual. Temos que ter em conta o fator econômico. Pergunta: Espanha é um país que conheço bem, que morei na Espanha, um país que se declara laico, aparece na Constituição, mas na Constituição aparece que o Estado vai ter relações privilegiadas com a Igreja Católica. De um lado podemos dizer, bom, isso é normal. Um espanhol, o cidadão espanhol, a Igreja Católica foi a religião tradicional deste país. Então é normal, legítimo manter aquela tradição. Tudo bem? Então temos que saber por que o critério histórico é mais importante do que outros critérios para defender a relação entre Estado e Igreja. Tudo bem, podemos defender isso. Agora, nos fatos. Quais são os fatos? Bom, a Espanha é um país que subvenciona a Igreja Católica e o orçamento da Igreja Católica é entre 5, 6 ou 7 vezes maior do que o dinheiro do Ministério dos Assuntos Exteriores. Então, pode ser uma prioridade do Estado, tudo bem. Mas temos que saber quais são essas prioridades no Estado. As relações geopolíticas entre os países ou manter umas relações com a Igreja. Isso é a realidade, são números. Agora, somente queria fechar com, tenho 5 minutos, com o que se podem chamar os inimigos da laicidade. O primeiro inimigo da laicidade, que já indiquei no caso francês, é o laicismo. E quando a laicidade se torna uma religião de Estado, talvez um pouco duro com a França, mas é o que estou percebendo. Primeiro inimigo, laicismo. Segundo inimigo, o oposto ao laicismo, o clericalismo. Quando o poder numa religião, um poder temporal de uma religião, tem a ambição de se difundir em toda a sociedade. Não? Laicismo, clericalismo. Terceiro inimigo poderia ser os comunitarismos. Agora, o que é o comunitarismo? O filósofo do direito Nino, Carlos Santiago, argentino, podemos falar de argentinos aqui, não? Carlos Santiago Nino
vai falar de que tipo de comunitarismo? Bom, primeiro, o comunitarismo que não nos interessa aqui são as políticas públicas em relação com as comunidades, tudo bem. O comunitarismo pode também fazer referência à auto-organização de um grupo, tudo bem, não é isso. O comunitarismo que podia aparecer como um inimigo à laicidade faz referência a grupos baseados em um mito identitário e na superioridade do seu grupo sobre o restante da sociedade, não? Nós temos um grupo, os demais são os inimigos. Claro, aqui não temos nenhum tipo de comunicação. Repito, inimigos, clericalismo, laicismo, comunitarismo. Podemos nos referir também aos fundamentalismos, que são também inimigos. Livro muito interessante agora, o último livro fino de Boaventura Santos, que se chama assim, Se Deus fosse um ativista de direitos humanos. Neste livro, Boaventura Santos não faz a propaganda das religiões, somente está tentando entender como as religiões podem também participar num discurso contra-hegemônico dos direitos humanos. Uma visão um pouco utópica do autor, mas aqui os capítulos 2 e 3 fazem referência aos distintos tipos de fundamentalismos. E, por fim, outro tipo de inimigo seria os totalitarismos. Os totalitarismos são também formas políticas que negam a laicidade, porque se quer impor uma religião de Estado. Fechando, sobre a laicidade, no final do século XIX, Victor Hugo, que era crítico contra a intervenção da Igreja na esfera política, falou num discurso, começou um discurso dizendo a Igreja na sua casa e o Estado na sua, não? Perfeita separação entre o Estado e a Igreja. Tudo bem. Agora, o que quer demonstrar naquela intervenção é tentar perceber o que temos atrás dos princípios e quais são os desafios, não somente políticos, mas também econômicos, que estão nas relações entre Estado e religiões. Obrigado. Obrigado, professor. Então, sem mais, apenas registrando a presença de mais de 10 professores da casa aqui, da Pontifícia Universidade Católica. Queria agradecer a presença de todos. Passo a palavra para o nosso palestrante e autor, professor Fábio Leite. Obrigado, Pedro. Agradeço pelo convite feito para participar do debate e o convite para realizar o lançamento da obra aqui no Instituto. Professor Antônio Pelli, sempre um prazer debater, ouvi-lo, participar de debates e discussões sobre esse tema. Eu sempre aprendo muito com o professor Antônio Pelli, que já tem uma estrada. Eu ainda estou com um facão na mão, abrindo o terreno sobre esse assunto da laicidade. O Antônio Pelli já tem uma autoestrada construída nessa temática. Agradeço também a todos que compareceram. Sei que estar aqui no centro, uma terça-feira, às 4 horas, envolve algum sacrifício. Eu não vou fazer um resumo do livro, eu vou pincelar alguns temas, claro, que eu abordo na obra. Também tem 2 assuntos nos quais eu não pretendo me envolver, pelo menos aqui. O professor Antônio Pelli, eu não sei se vocês perceberam, ele não é brasileiro, ele é francês, e foi professor na Espanha. Então, esses são 2 temas que eu vou evitar, a França e a Espanha, porque ser desautorizado ao vivo seria péssimo.
Mas são temas que eu vou evitar. Talvez uma outra consideração sobre França e Espanha eu ainda vá fazer. O resto está no livro. Primeiro eu queria justificar o meu interesse por esse tema da liberdade religiosa e, de certa forma, da laicidade também. Está relacionado a identificação que eu já tive há, sei lá, mais de 10 anos atrás, com um vazio incômodo, né, no direito brasileiro sobre essa temática. Né, uma superficialidade, um tratamento pobre por parte da doutrina para resolver questões que são interessantes, teoricamente, e que acontecem na prática, né, envolvendo liberdade religiosa. Isso é uma coisa que era possível identificar, né, e eu estou datando isso de uns mais de 10 anos, porque foi quando eu comecei minha atividade como professor, como docente, identificar a fraqueza argumentativa no Brasil sobre as questões relacionadas à liberdade religiosa. Então, se a gente levanta uma questão ou se depara com uma questão concreta de liberdade religiosa e recorre à doutrina, não encontra uma resposta. E a realidade não espera pela melhor doutrina. A realidade acontece, os casos chegam ao judiciário. Então, eu também não estou querendo culpar o judiciário, mas o judiciário acaba tendo uma liberdade que incomoda, digamos assim, para decidir essas questões a partir de idiosincrasias, eventualmente de preconceitos, de considerações inconsistentes, né, que dão uma resposta que, digamos, vence, mas não convence. Né. Então, eu acho que a responsabilidade não é do Poder Judiciário. O Judiciário é fruto da doutrina. Eu acho que a academia tem esse dever, que não é monopólio, que não é exclusivo, mas tem esse dever de pensar essas questões, né, e facilitar, digamos, o entendimento do direito brasileiro, do que é o direito brasileiro, para quem exerce essas outras funções de Estado, como a magistratura, o Ministério Público. E, passados alguns anos, eu me surpreendi quando li uma obra de um autor de antropologia, que depois eu tive o prazer de conhecer, e hoje eu tenho orgulho de dizer que se tornou realmente um grande amigo, e eu convidei para participar da minha banca de doutorado, o professor Emerson Jumbelli. Quando eu li a obra do professor Emerson, que tratava justamente da liberdade religiosa na França e no Brasil, sob um olhar de antropologia, mas embora fosse por um olhar de antropologia, curiosamente, a forma como ele aborda o direito me permitia dizer, talvez com um certo exagero, que era o melhor trabalho o melhor trabalho jurídico, né, era essa tese de antropologia dele, de doutorado, o melhor trabalho jurídico no Brasil sobre liberdade religiosa. E o ponto que me chamou a atenção, quando eu li a obra do Emerson Jumbelli, chamado O Fim da Religião, e o título é realmente ambíguo, né, a ambiguidade aqui é proposital, o fim, a finalidade, ou o fim, efetivamente, da religião, é que depois da primeira parte do livro, né, onde ele passeia pela França e aborda o problema que a França enfrentava, né, mais de uma década atrás, a discussão sobre, não é a discussão atual do véu, mas ele aborda a discussão das seitas na França, né, que gerou uma comissão também, como aconteceu depois com o véu. Aquilo que se chama de seita, né, o que é a seita na França, eles estavam discutindo isso, e ele transitou pelos estudos jurídicos franceses sobre essa questão, né, com argumentos consistentes, a questão muito bem problematizada, e, claro, os autores de antropologia e de ciências sociais em geral. Depois ele vem para o Brasil, né, não para fazer uma comparação com a seita, mas aqui para estudar a Igreja Universal, o fenômeno da Igreja Universal do Reino de Deus. E se a gente faz essa leitura, que é a leitura recomendada, né, primeiro França e depois chega no Brasil, é fácil identificar como o professor Emerson ficou chocado, né, ao ler as obras de direito no Brasil sobre esse tema. Né. Ele escolheu muito bem ali as palavras, não guardei, mas alguns dizem, no Brasil vai-se do mais vago ao caso mais específico em 3 linhas. Ou seja, ele disse que no Brasil não tem muita coisa, não se pensa esse assunto, não se pensa a questão, mas o problema está aí. Né? O problema, nós convivemos com ele. Mas qual é a resposta do direito para isso? E o juiz vai ter que dar uma resposta quando o caso chegar ao judiciário. O que a gente construiu em relação a isso? O que eu posso cobrar do judiciário? Né? Que ele seja doutrinador e judiciário ao mesmo tempo? E, de fato, então, aquilo me chamou a atenção porque eu vi um autor, um acadêmico que hoje é uma referência para mim, né, como acadêmico, o professor Emerson Jumbelli, chegando a uma conclusão, endossando, digamos, uma percepção, uma impressão que eu tinha, né, por enquanto mera impressão, e ele estava ali endossando, embora fosse de outra área, pegou os manuais de direito, fez uma pesquisa, enfim,
muito boa, muito profunda, fiz o levantamento bibliográfico necessário para chegar a essa conclusão de que não encontrou muita coisa, né? Você torce e não enche um copo que tem a doutrina brasileira para oferecer a esse respeito. E, de fato, se alguém for comprovar, quiser fazer a verificação nos manuais, grosso modo, o que a gente encontra é uma afirmação vaga de que a liberdade religiosa garante o direito de qualquer um acreditar em alguma coisa, e alguns dizem, e o direito de não acreditar. Tenho minhas dúvidas se isso faz parte da liberdade religiosa, o direito de não acreditar, ou se decorre da liberdade de pensamento. Considerações históricas, relatos históricos sobre guerras religiosas, a conquista histórica de séculos atrás da liberdade religiosa em documentos internacionais, em documentos clássicos de direito constitucional e mesmo documentos internacionais. E depois alguma consideração para deixar bem claro que não é um direito absoluto, que tem limites. Aqui é que a questão poderia se tornar interessante, mas mesmo aqui a doutrina costuma dizer, e eu não estou tornando ela caricata, ela já a doutrina costuma dizer, não é um direito absoluto. Por exemplo, não é possível o sacrifício humano. Quantas vezes acontece isso? Quantos juízes já enfrentaram um caso onde tinha uma discussão séria se uma religião poderia realizar um sacrifício humano? Essa não é a questão, né? Então a nossa doutrina, de certa forma, é meio covarde, porque fica onde dá pé, naquilo que é mais fácil, de se posicionar. Mas as questões mais interessantes são as mais difíceis, né? E sobre elas ela se esquiva. Então, dá um espaço muito grande para argumentos de autoridade com, como eu disse, preconceitos, idiosincrasias, e nesse campo, com o perigo de que, em geral, os autores têm as suas crenças e de que forma isso influencia o seu parecer, quando, na verdade, deveria ser a resposta do direito brasileiro, qual é a resposta do direito sobre essa matéria, até que ponto o autor não coloca na sua interpretação de dispositivos muito vagos as suas preferências religiosas. Eu dou um exemplo, tem um jurista brasileiro, que muitos conhecem, acredito que todos aqui do direito conheçam, que é o Ives Gandra da Silva Martins, que costuma ser consultado para essas matérias relacionadas à religião. Ele é membro da Opus Dei, né? E quando ele deu um parecer sobre ensino religioso, qual seria o significado do ensino religioso, ele escreveu esse parecer. Eu tive acesso na biblioteca da USP, na época que estava fazendo pesquisa. Ele disse: o direito ao ensino religioso nas escolas públicas é o direito de ensinar a religião católica. Ponto. Esse é o seu parecer. Qual é o fundamento disso? Nenhum. Quem endossa isso? Nem a CNBB endossa isso. É mais realista que o rei, nem a Igreja Católica endossa isso. E, no entanto, tem um jurista dizendo que está interpretando um dispositivo, e como ele é facultativo, significa dizer que quem não quiser, quem não for católico, não assiste, mas é só para os católicos. Onde é que está escrito isso? Como é que isso tem espaço, né, no nosso debate? A gente já deveria ter ultrapassado isso, mas o fato é que a gente dá um espaço muito grande para essas idiosincrasias, para esses preconceitos, para essas... e a gente não constrói. Então, eu não vou trazer aqui a resposta do direito, porque, como eu disse, os nossos termos jurídicos, nós não temos legislação, como acontece na França, por exemplo, ou mesmo na Espanha, que tem uma lei da liberdade religiosa, lei orgânica, nós não temos uma legislação sobre isso. Então está tudo muito vago. Liberdade religiosa, termos abertos. Nem quero entrar aqui no mérito de princípios e regras, não se trata disso. As normas, não importa como vocês vão chamar, elas são vagas. Atualmente eu tenho abandonado um pouco essa linha de que normas são um gênero do qual regras e princípios são espécies. Eu acho que é um contínuo. A norma pode ser muito abstrata, pode ser concreta e tem essa zona cinzenta no meio. Até onde a gente vai chegar? Sempre vai ter um grau de indeterminação, sempre tem um grau de escolha para o intérprete. E o fato é que nós avançamos em alguma coisa em relação a isso. Se pegarmos o histórico constitucional brasileiro, temos normas mais específicas, mas ainda assim muito vagas, inclusive da laicidade. Ela é mais específica do que 1891, do mesmo 1934, mas ainda assim oferece muitos questionamentos, né? Tem muitas opções, digamos, no momento da interpretação. Então, esse problema eu achei ele convidativo, e não sei porque achei que eu podia contribuir com algumas reflexões, e isso fez com que eu escolhesse esse tema para minha tese de doutorado, no qual eu me dediquei durante 4 anos. Algumas considerações que eu queria fazer a respeito, digamos, desse... Então, eu apresentei aqui para vocês o que me parece que é esse vazio doutrinário, desse pensamento jurídico sobre essas questões de liberdade religiosa. Como eu disse, dá um espaço muito grande, uma liberdade muito grande para os operadores do direito fazerem suas considerações.
e nós efetivamente não estamos construindo, né, nada no Brasil a esse respeito. Quando eu falo da questão veja só, tem um caso muito recente que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, e nós deveríamos valorizar esses casos e começar a pensar a partir desses casos. Uma das razões pelas quais, um daqueles fenômenos que tem várias causas que explicam, mas uma das razões pelas quais o direito constitucional norte-americano é muito avançado em relação a isso, eu não tenho dúvida nenhuma que está relacionado ao fato de ser um direito jurisprudencial, que valoriza a jurisprudência, valoriza o caso, então obriga a pensar a partir do caso, e não a ficar inventando exemplos hipotéticos porque são fáceis de resolver, né? Então são casos complexos que chegam à Suprema Corte, que a doutrina tem que se manifestar sobre isso, que constrói um entendimento, né? E aqui no Brasil a gente não faz isso. Então o doutrinador cria o seu próprio exemplo para oferecer a solução, mas cria um exemplo fácil, como, por exemplo, como o caso do sacrifício humano. Bom, nós tivemos recentemente um caso julgado por uma turma do Superior Tribunal de Justiça envolvendo pais, né, da religião que eram testemunhas de Jeová e que impediram que fosse realizada a transfusão de sangue do filho. E o filho veio a falecer. Bom, eu tenho uma posição sobre isso, sobre essa questão, isso está no livro, no final eu falo sobre esse assunto. Mas o que eu achei curioso foi, eles foram absolvidos. Tudo bem, não quero criticar isso por hora. Fui ler a matéria, não li o caso, apenas li a matéria. Eles foram absolvidos. Eles devem ser condenados ou devem realmente ser absolvidos? Se eles são absolvidos, qual é a resposta que o direito está dando para outros pais, testemunhas de Jeová, numa situação como essa? Eles podem realmente impedir? Essa questão foi enfrentada. Pela matéria que eu li, eles tinham um grande advogado criminalista, reconhecido como um grande advogado criminalista, e ele diz que alegou como um argumento uma decisão tomada pelo Tribunal Constitucional Espanhol. Eu conheço esse caso julgado pelo Tribunal Constitucional Espanhol, menciono ele no livro, e não tem nada a ver com esse caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Claro, tem nada a ver, mas não pode ser o argumento. No caso da Espanha, o que aconteceu foi, os pais estavam realmente se recusando, e aí, diante dessa ameaça de que eles seriam responsabilizados, eles autorizaram, disseram, não vamos aqui impedir. Só que o filho tinha 14 anos, e o filho não queria. Então, eu não estou falando de uma criança, estou falando de um adolescente com 14 anos, mas os pais não estavam mais impedindo, né? Então, o filho reagiu com violência, de 14 anos, assim, já pode ser faixa preta de MMA, eu não sei qual era o caso ali, mas 14 anos ele estava resistindo fisicamente, estava tendo uma briga entre os médicos com o filho, porque o filho não queria. E o filho veio a falecer, porque é o que acontece nesses casos. E aí a questão é responsabilizar os pais ou não nessa situação, que não tem nada a ver com a situação julgada pelo STJ, né? Então, até mesmo a importação que nós trazemos, jurisprudência estrangeira, é uma importação frágil, né? Não verifica quais são as peculiaridades. Ali eles tiveram, na Espanha, tiveram que se debruçar sobre isso, né? E verificaram qual era a singularidade daquela situação. Devemos responsabilizar o pai quando os próprios pais já não estavam impedindo, mas impediram inicialmente, isso atrasou o processo, mas depois não estavam mais impedindo. E trazer isso para o caso brasileiro é uma responsabilidade muito grande tomar uma decisão como essa. O que o STJ disse como direito brasileiro, do exercício do Poder Judiciário, é a função jurisdicional, né? Jurisdicção é dizer o direito. O que eles disseram como direito brasileiro numa situação como essa? Que preocupação eles tiveram em dizer qual é a resposta do direito para essa situação? Porque esse questionamento foi o que me fizeram depois e que eu mesmo falei. Coloquei, eu não sei o que o STJ pensou numa decisão como essa. Também não estou querendo dizer que necessariamente tem que punir, eu só quero dizer, a gente tem que ter uma resposta, tem que pensar com muita calma. Afinal de contas, vai entrar aqui, digamos, a exceção do religioso, qual é o pensamento da comunidade em relação à proteção de uma criança? Isso é um problema da família? É um problema da sociedade, da comunidade? Então vamos repensar o direito penal. Vejam que tem implicações muito maiores. Vou cobrar que o STJ tome essa decisão ali na hora, diante do caso concreto, que é sempre complicado, né? Não porque tenha peculiaridades, como eu disse, eu acho que não tinha, mas eu digo a dificuldade de decidir um caso concreto, um caso como esse, punir os pais nessa situação, se acreditavam realmente que estavam cumprindo com um dever moral religioso. Outra situação, e que eu acho importante ser ressaltada, porque a um só tempo ela mostra o problema da importação que acontece no Brasil quando a gente cita julgados estrangeiros sem atentar para peculiaridades, e uma outra questão envolvendo preconceitos da comunidade em relação a determinadas religiões. Quando estava em discussão no Rio Grande do Sul, uma legislação relativa à proteção dos animais e que permitia
o sacrifício em rituais religiosos e foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, porque esta exceção seria inconstitucional pela proteção dos animais, foi citado ali como um argumento, digamos assim, uma decisão tomada pela Suprema Corte em 92. A Suprema Corte dos Estados Unidos. Essa decisão, que eu também abordo no livro, não é exatamente o mesmo caso que aconteceu. A Suprema Corte não disse que era constitucional o sacrifício de animais em rituais religiosos, de religiões de matriz africana. Não foi isso que ela disse. O que aconteceu concretamente é que havia uma legislação municipal em uma cidade do estado da Flórida, uma legislação que proibia, assim, a prática de rituais religiosos na religião de Santeria, né? Que seria, mal traduzindo, uma macumba, enfim. Uma religião vinda de Cuba, de matriz africana. Por que a Suprema Corte considerou essa lei inconstitucional? Em nome da liberdade religiosa, não foi bem esse o caso. O que aconteceu ali é que a Suprema Corte verificou que havia uma grande contradição no fato de que a legislação local punia o sacrifício de animais para rituais religiosos, mas permitia, né, que um cidadão caçasse um animal e jogasse no quintal. Então, o que se identificou ali é que aquela legislação não tinha um propósito de proteger os animais. Os animais poderiam ser sacrificados, só não podia ser por motivos religiosos. Poderia haver a caça e depois jogar a carcaça. Essa expressão foi utilizada pela Suprema Corte. A carcaça no quintal, jogar pela rua, não importa. Se for uma caça esportiva, não tem nenhum problema. O problema é o sacrifício religioso. O que a Suprema Corte conclui, de certa forma, é o que é possível permitir, a partir das decisões da Suprema Corte, se houvesse uma legislação de proteção aos animais, efetiva proteção aos animais, eu não sei qual seria a decisão da Suprema Corte. Então veja como o caso é diferente. A Suprema Corte não quis se pronunciar sobre isso, não falou que a religião tem necessariamente esse direito potestativo, digamos assim, que possa exigir, né, a qualquer momento. Não se trata disso. O que a Suprema Corte afirmou é que ali havia uma discriminação, uma perseguição por uma minoria religiosa. Então veja como nós temos aqui uma norma geral que esconde certos preconceitos. E a gente tem que lidar com isso também. Como eu disse a vocês, o que a doutrina brasileira apresenta como liberdade religiosa, e que me parece muito vaga, é essa afirmação de que, pela liberdade religiosa, qualquer um tem o direito de acreditar, ou vá lá deixar de acreditar em qualquer coisa. Então tem o direito de acreditar em qualquer coisa, mudar de religião, ou deixar de acreditar. Afirmar isso é muito fácil e não resolve nenhum problema concreto. A grande questão, né, que se torna interessante é, feita essa escolha, o que o cidadão pode fazer? É aí que a questão se torna interessante. É nesse momento que a doutrina recua. É no momento que a questão começa a se tornar relevante. Quer dizer, uma vez feita uma escolha por uma religião, e toda religião tem maior ou menor grau, maior ou menor quantidade, certas imposições, certos deveres que têm que ser observados, de que forma o Estado vai proteger isso? Essa é que é a questão interessante, porque essas normas religiosas podem muitas vezes entrar em conflito com outras normas, ou normas estatais, com outros bens jurídicos, né, e normas estatais e leis. Aqui é que a questão começa a se tornar interessante. O cidadão poder não ter uma religião, apenas escolher uma religião, mas exercer a sua religião. E esse direito, claro, não é absoluto, mas quais são os seus limites efetivos? E como eu disse, a doutrina se contenta em citar o limite mais óbvio, mas vamos pegar essa zona cinzenta que está muito grande, né? E é isso que efetivamente é interessante nós estudarmos. O que efetivamente é possível fazer? Será que qualquer ato que impeça um cidadão de exercer a sua religião, não apenas de ter ou afirmar que tem, porque a impressão que se tem a esse respeito é como dizer que a liberdade religiosa protege o direito de qualquer um de pensar qualquer coisa, desde que guarde o pensamento para si, né? Então isso não é liberdade de expressão, né? E a liberdade religiosa é a mesma coisa, dizer você tem direito de acreditar em qualquer coisa, mas fica com esse pensamento, com essa crença para si. Não, você quer exercer a sua crença. Até que ponto é possível exercer essa crença? E porque nós não respondemos a essa questão, porque nós fugimos covardemente delas, nós temos aqui dois extremos, né? Os religiosos, mas dificilmente em nome da religião, do fenômeno religioso, geralmente em nome da sua, né? Pleiteando um direito de praticar os atos inerentes à sua religião, seja quais forem, obedecer às normas religiosas. E de outro lado, aqueles que não são religiosos ou que não professam aquela religião, o que é mais comum,
negando esse direito, justamente porque não está positivado em nenhuma lei estatal. Veja, e aí vem um argumento, digamos, conveniente e oportuno da laicidade. Nós vivemos num Estado laico. Existe uma certa, e eu estou escolhendo com muito cuidado essa palavra, existe uma certa hipocrisia aqui. Não necessariamente uma hipocrisia, mas é uma certa hipocrisia aqui quando nós falamos em normas gerais e abstratas de um lado e as normas religiosas de outro. Como se as normas do Estado fossem normas gerais e abstratas. Não necessariamente. Se você tem realmente um Estado que tem uma maioria cristã, como é o caso brasileiro, que tem uma história, isso de alguma forma vai se refletir nas normas supostamente gerais e abstratas. É claro que isso pode não estar muito explícito, mas está ali presente. Dificilmente as minorias religiosas vão ter os seus dias sagrados ou dias de guarda tutelados por leis gerais e abstratas, porque isso depende de uma maioria no parlamento, seja local, estadual ou federal. Dificilmente vai alcançar isso, ainda que não seja impossível. Em Brasília tem o Dia do Evangélico, por exemplo, isso passou. O Dia de São Jorge, aqui no Rio de Janeiro, foi aprovado à unanimidade pela Câmara Legislativa. Então, esses fenômenos até podem acontecer, tem uma dinâmica própria na política legislativa que eu não vou entrar nesse mérito. Mas dificilmente isso vai acontecer. Agora, uma religião majoritária consegue passar leis, aprovar leis protegendo os seus direitos, os seus dias sagrados. O que isso tem de geral e abstrato? Quando os feriados católicos antigos, aprovados por lei, foram aprovados, o que isso tem de geral e abstrato? Não é geral e abstrato, é sectário. Eu não estou criticando, só estou fazendo uma constatação, mas é uma maioria, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é, se é realmente um Estado indiferente à religião, então não deveria ter nenhum feriado. E se você começa a pensar no sacrifício, que é não ter aquele feriado, agora você começa a se colocar no lugar do outro. E aí isso chama-se empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro e entender como o outro se sente. Eu acho que a empatia é fundamental quando nós estamos lidando, nem sempre ela é importante, muitas vezes implica injustiças, e tem estudos recentes sobre isso. Mas nesse caso da liberdade religiosa e no direito das minorias em geral, me parece que a empatia é fundamental. Ela não é só importante, ela é imprescindível, porque nós estamos lidando com minoria. E mesmo quando a gente não lida com minoria, como por exemplo o direito das mulheres, que não envolve um aspecto quantitativo, mas minoritariamente representadas na política, a gente tem que utilizar a empatia também, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E tentar chegar a um equilíbrio, a uma composição. E a gente não está conseguindo chegar nisso no Brasil, porque eu acho que a gente está nesse diálogo de extremos, e acaba sendo um debate de surdo-mudo numa sala escura. Porque não tem efetivamente um diálogo. Cada um levanta a sua bandeira, qualquer coisa que vá contra uma religião é intolerância religiosa, viola a liberdade religiosa, mas a gente não está construindo efetivamente normas, orientações do direito brasileiro para resolver determinadas questões. Então, eu acho que a gente avançou, deixa eu me controlar porque eu tenho que encerrar daqui a pouco. Aconteceu um caso que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que começou na Justiça Federal de São Paulo, que eu acho que é um começo, e de certa forma, vejam como aqui a gente está se aproximando um pouco dessa metodologia americana, digamos, que valoriza o caso concreto para a gente refletir a partir dele, não para nós nos curvarmos perante a decisão do Supremo Tribunal Federal, que pode não ser boa, nem bem fundamentada, até porque a gente sabe como ela é produzida. Todo mundo tem TV Justiça, sabe como é que se faz aquilo. Não tem uma racionalidade por trás daquele processo decisório. Mas nos permite, a partir do momento que a gente valoriza um caso concreto, a pensar a partir daquele caso. Talvez concordar com o Supremo por outros fundamentos, repensar aquele caso, como é que você decidiria aquele caso. E o caso envolvia um grupo de alunos judeus que se recusavam a realizar a prova do Enem, porque ela era no sábado, e ajuizaram uma ação com o objetivo de ver modificada a data da prova do Enem. O pedido deles não era modificação da data, mas que eles realizassem outra prova em outra data. Esse foi o pedido específico de um grupo de alunos, de 22 alunos de uma escola judaica de São Paulo. O juiz de primeira instância negou o pedido. E aí foi uma tutela antecipada, foi negada, e aí o Tribunal Regional Federal, mas sendo mais preciso, não foi o TRF da terceira região, foi um juiz federal do TRF, ou desembargador federal, então uma decisão monocrática que concedeu a tutela antecipada. Vejam só que coisa interessante.
concedeu tutela antecipada. Então, o que ele está dizendo para aquele grupo de alunos judeus vocês têm esse direito de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Onde? Vejam aquilo que eu falei no início. A partir de que ele extraiu que eles têm esse direito? Onde exatamente está escrito? Qual foi a construção argumentativa? É uma decisão rasa, rápida, que cita, se eu bem me lembro, 2 dispositivos constitucionais. Um, artigo 5º, inciso 6, que não responde a essa questão. E outra, que não deveria ser citada, eu acho que a gente deveria tirar desse debate jurídico a menção a Deus no preâmbulo. Ele cita o artigo 6 apenas falando em artigo 6 artigo 5º, inciso 6 da Constituição. Apenas joga o artigo, sequer coloca o dispositivo, porque a leitura não permite chegar a esse resultado. Então, apenas joga o dispositivo, a liberdade religiosa, nos termos do artigo 5º, 6. A gente vai ler o artigo 5º, inciso 6 e não tem resposta para aquele caso. Então, fica a autoridade do juiz. E depois menciona Deus no preâmbulo. Assim, vários problemas, eu vou tentar ser muito breve em relação a isso, e por isso que eu recomendo que isso não seja mais utilizado como argumentação. Vários problemas na menção a Deus no preâmbulo. Primeiro, não responde em absolutamente nada ao caso concreto. O que Deus no preâmbulo tem a ver com o Enem no sábado? Segundo, esse dispositivo não tem nenhuma força normativa. Ele não impõe nenhuma obrigação de fazer, deixar de fazer, uma proibição, absolutamente nada. Terceiro, o que está sendo dito ali e o preâmbulo é necessariamente histórico, é necessariamente datado, segundo a lição clássica de João Barbalho, na Primeira República, o preâmbulo diz com que autoridade e com que finalidade aprova uma Constituição, é para isso que serve um preâmbulo e só. Ele diz que os constituintes escrevem, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, bom, nós, representantes do povo brasileiro, com que autoridade, com que finalidade, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Eles invocaram uma proteção de Deus, que o Partido Comunista apoiou, inclusive, porque faz parte da tradição. E é só isso. Eles poderiam ter manejado quem eles quisessem. A Constituição do Estado do Acre não menciona Deus. E qual a diferença que isso faz na prática? Nenhuma. O Estado não pode dizer, eu não vou respeitar a liberdade religiosa, porque aqui no Acre não tem Deus no preâmbulo. Isso não tem nenhuma força normativa. E, no entanto, que papel opera na argumentação? E o que isso tem a ver com o direito dos judeus de realizar outra prova do Enem que não seja no sábado? Qual o papel que isso faz como argumento? A nossa Constituição é teísta. Não, ela não é. E veja, os constituintes é que têm o direito. Eu acho que mais estranho do que um Estado ateu é só um Estado que acredita em Deus, porque o Estado não acredita nem deixa de acreditar, o Estado respeita ou não respeita, o Estado do Acre tem que respeitar, com Deus ou sem Deus, o Estado do Acre tem essa obrigação. Foi ajuizada uma ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo, pedindo para mencionar Deus no preâmbulo, o Supremo Tribunal Federal disse, mas não tem nenhuma força normativa, não tem nenhuma obrigação, isso é uma homenagem que os constituintes podem fazer, e podem fazer a quem quiserem, a qualquer entidade. Então, é curioso como é que um desembargador conseguiu, sem citar nenhum dispositivo de forma séria, resolver um caso concreto e dizer essa é a resposta do direito brasileiro para essa situação. Aí houve uma STA, uma suspensão de tutela antecipada, recurso para o Supremo Tribunal Federal, e o ministro Gilmar Mendes suspendeu a tutela antecipada, e depois isso foi confirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, claro, com o voto vencido do ministro Marco Aurélio. O que eu acho mais curioso é que ninguém sabe, mas o ministro Marco Aurélio, ninguém sabe, é meio pretencioso, mas é porque não se fala muito sobre isso, mas teve uma decisão do ministro Marco Aurélio de uns anos atrás, onde ele assegurava o direito do cidadão de realizar a prova, adventista do sétimo dia, realizar a prova no concurso, no mesmo dia, no sábado, só que depois do pôr do sol, depois das 18 horas. Ele, monocraticamente, ele era presidente do Supremo Tribunal Federal e ele concedeu a suspensão de segurança nesse caso. E aí agora que o Ministério da Educação, o MEC, já estabeleceu no edital do Enem esse direito, que aquele que alegar um motivo religioso para não realizar a prova do Enem no sábado de manhã ou à tarde, poderia realizá-lo depois das 18 horas, o ministro Marco Aurélio vota contra. E diz que eles têm direito de realizar no outro... Quer dizer, quando o Ministério da Educação adota o entendimento do Marco Aurélio muda de entendimento e diz que agora eles têm direito de realizar. Ele sempre vota vencido. Mas veja, o Supremo Tribunal Federal, tirando o ministro Marco Aurélio, não a unanimidade, mas tirando o ministro Marco Aurélio, os demais ministros entenderam que a solução a que chegou o Ministério da Educação
é aquilo que no Canadá e também na França se chama de acomodação razoável. Não é um direito potestativo, eu tenho o direito de não fazer a prova nesse dia e horário, mas não viola o direito, não é discriminatório, uma discriminação arbitrária, não viola o princípio da isonomia, é um tratamento diferenciado do Estado em razão da religião. Mas veja a diferença. E veja que aqui, o que aconteceu? Os adventistas do sétimo dia, essa foi uma pesquisa que eu fiz e cheguei a esse resultado, foram os adventistas do sétimo dia que se organizaram, né, porque sabem justamente do problema, da dificuldade que teriam de conseguir isso no judiciário. Eles se organizaram politicamente e foram ao Ministério da Educação para resolver esse problema. Né. Levantaram essa questão e eles, juntos com o governo federal, construíram essa solução. Então, aqueles que quiserem, adventistas do sétimo dia, não estão obrigados, mas aqueles que quiserem, isso, claro, aproveita os judeus também, aqueles que quiserem observar as normas religiosas, né, o Estado faz uma acomodação e diz, eles têm que chegar no mesmo horário, ficam numa sala reservada e, a partir das 18 horas, realizam a prova. Né. Essa foi a acomodação, digamos, razoável. Não encara isso como um direito exigível, porque eu professo essa religião, então necessariamente eu tenho esse direito. Então, as duas observações, talvez para encerrar, que eu queria colocar no tratamento das questões religiosas, em primeiro lugar, a compreensão por parte dos religiosos de que as normas religiosas, no primeiro lugar, obrigam os religiosos e ponto final. Num primeiro lugar, num primeiro momento, melhor dizendo, num primeiro momento, normas religiosas obrigam aqueles que seguem a religião. Não obrigam o Estado, não obrigam o terceiro. Todos têm direito de seguir uma religião. A religião tem suas normas e você é quem deve arcar com esse ônus de seguir as normas religiosas. Esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto, em situações de conflito, é verificar a possibilidade, e aí, digamos, já passa a ser uma restrição para aqueles que negam qualquer direito aos religiosos, verificar a possibilidade de acomodação, de uma conduta religiosamente motivada em regras religiosas. Se existe a possibilidade de uma acomodação, o Estado deve atuar dessa forma. E não apenas dizer religião não é importante, porque para a nossa Constituição, veja, não é porque a nossa Constituição entenda que a religião é boa. A Constituição não faz um juízo de valor a esse respeito. A religião pode ser boa, pode não ser. Não quero entrar nesse mérito. O que nós constatamos, que a nossa Constituição faz, é reconhecer que existe um fenômeno religioso, que as pessoas têm ou podem ter uma religião, e como lidar com isso, e que isso deve ser protegido. Ponto. Isso é bom, tem que ser motivado, até porque religiões podem ter, e a gente sabe disso. Vamos pensar certas religiões evangélicas que estão em constante atrito com religiões de matriz africana. Como é que eu posso dizer religião é bom? O ensino religioso é bom? Ensinar que uma religião é inferior, ou como é que isso pode ser bom? Então é difícil fazer essa afirmação em abstrato, não se trata disso. Então verificar em que medida é possível fazer uma acomodação dos cidadãos que adotam determinada conduta religiosamente motivada, o que vai contra a legislação, as normas, que não são efetivamente normas gerais e abstratas, ou não necessariamente são normas gerais e abstratas. Isso só facilita as coisas, mas esconde muita coisa também. E o segundo ponto é a necessária empatia do intérprete quando estiver lidando com essas situações. A empatia como eu disse, é a capacidade de se colocar no lugar do outro, o que eu acho que vale para direitos fundamentais em geral, e aqui em particular para a liberdade religiosa. E isso, sem dúvida, é algo muito difícil de se fazer. Eu tinha mais uma outra coisa a falar, mas por conta da adiantada hora, eu encerro por aqui. Muito obrigado. Muito bem. Queria abrir 5 minutos para perguntas que vão ser formuladas e depois os expositores eles fazem uma seleção e tentam responder o maior número de perguntas possíveis. Então, não teremos perguntas e respostas, mas coletaremos as perguntas no microfone, para quem quiser, e depois os expositores passam a responder. Queria eu suscitar uma pergunta, fazendo uso da prerrogativa, que pode ou não ser respondida, que é a seguinte. Você sabe que o uso do poder de tributar, ele pode ter um intuito de estímulo ou de desestímulo de funções. Todos nós conhecemos uma espécie de salvaguarda que faz jus à questão do templo de qualquer culto. Sabemos que essa ausência de tributação existe em outras áreas também, como a área cultural. Os livros não são tributados no Brasil, né?
mas nós sabemos que os livros custam 100, 200 reais. Ou seja, eu não tenho tributação para estimular essa cultura, mas aí os editores fazem uso dessa salvaguarda para tentar arrancar um cascudo dos estudantes, daqueles que precisam dos livros. Com relação ao ambiente religioso, isso também acontece. Existem, como nós sabemos, algumas matizes ideológicas religiosas que são protegidas pelos dispositivos, outras não. Não se sabe exatamente qual o critério do que é ou do que não é uma religião. Queria, por último, apenas pontuar um caso em que eu li, concordo com a decisão, mas não concordei com a fundamentação. Foi o caso de uma entidade maçom que pediu a extensão da imunidade tributária para os templos maçons. Repito, concordo com o resultado, mas lendo a fundamentação, não me convenci. Então, queria, se talvez os expositores conhecessem essa decisão, se não me engano, do Supremo, que não faz muito tempo, acho que é 2013, 2012, para tentar ver se eu me convenço dos fundamentos, porque do resultado... Lembra qual era o fundamento? Eles disseram que, ao crivo do Supremo, a maçonaria não seria uma religião, mas também não chegam a explicitar quais são os critérios para que algo seja considerado religião ou não. Então, é um pouquinho, chega a se aproximar aquela questão da autoafirmação ou não. Então, passemos às perguntas. Por favor, só destinem perguntas mesmo, além de comentários que a gente tem em cima da linha. Uma pergunta, eles vão anotando e depois vão responder em bloco. Eu vou... Por favor. Gilberto Garcia, associado dessa instituição. Então, foi um prazer em revê-lo. Parabéns pelo lançamento do trabalho. Obrigado. Duas provocações. Primeiro, chamou a atenção como é que a França conseguiu fazer uma mágica de criar critérios para definir o que é a religião. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Tenho pesquisado e tenho ficado preocupado quando o Estado se arvora ao direito dele dizer aquilo que não é competência dele. A minha modéstia entender. Doutor Fábio, há alguma análise do seu trabalho sobre o recente acordo com o Brasil e Roma, onde o Brasil rasgou a Carta Magna e o país, nunca na história desse país, abre aspas, é claro, assinou um acordo com Roma, como nunca tinha feito, e o Brasil se tornou um Estado extraoficialmente católico, à luz da concordata assinada com Joseph Ratzinger? Queria ouvi-lo sobre isso, não sei se o livro traz essa abordagem para que pudéssemos ampliar o debate, ou seja, e aí, nesse caso, se a Lei Geral de Religiões, na sua opinião, também seria bem-vinda. Gostaria de ouvi-los, se fosse possível. Eu sou Luci Castilho, sou membro daqui e sou assessora jurídica da Igreja Presbiteriana do Brasil, a matriz aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, que é aqui no Rio de Janeiro. Eu queria fazer um esclarecimento. O Estado laico, ele veio por influência do positivismo, que veio junto com a proclamação da República, porque o Exército estava completamente envolvido no positivismo. Então, por que eu sei isso? Porque a gente estuda a origem da separação do Estado, porque a minha igreja é de 1859, o início da Igreja Presbiteriana no Brasil. Obrigada. Por favor. Só peço que, como estamos sendo gravados e vai ser exibido depois no YouTube, apenas que se identifiquem, por favor. Meu nome é Catarina, eu sou consórcia também dessa casa e parabenizo a mesa pelo brilhante debate. Mas são duas colocações que eu queria fazer. A primeira é, quando a religião se sobrepõe ao Estado, nós vemos, infelizmente, muitas atrocidades acontecerem. Foi o caso do Tribunal de Aquisição, foi o caso do Talibã, e atualmente nós vemos na Irlanda, em que a Igreja Protestante domina em todos os itens mais fortes do governo, e lá os católicos estão sendo totalmente escravizados. Então, eu faço uma pergunta. Essa religião, que atualmente está se preponderando muito aqui na política brasileira, que é a religião protestante, ela não pode amanhã ou depois, com todas essas discriminações que ela tem feito e essa arrogância que ela tem atuado, ela não pode macular essa laicidade no Brasil? Primeira pergunta. Eu tenho receio que nós nos tornemos mais tarde uma futura Irlanda. A segunda, com relação à parte jurídica, nós temos uma lei que é a chamada Lei Caó, que há 20 anos, inclusive, está progredindo. A Lei Caó, ela fala na intolerância religiosa e na punição até como crime inafiançável. Ela se equivale ao racismo.
a política a criminalidade e o racismo. E eu pergunto, com relação ao judaísmo, quando o judeu entende que foi discriminado de alguma forma, a Lei Caó se manifesta. Então, quem vamos dizer, profanou aquela legalidade do judeu, ele vai ser responsabilizado de uma forma bem punitiva. Com relação aos cultos afro, se acontecer invasões, como aconteceu há pouco tempo no Catete, num templo daqui do Catete, então esse centro as pessoas foram agredidas, o centro foi destruído. Então, qual foi a punição que atingiu aos protestantes que fizeram isso? Simplesmente a Lei 9.099, que é a lei da cestinha básica. Então, esse fato não coloca a nossa justiça como também discriminando e intolerando também com relação à parte religiosa? São as duas colocações. Muito obrigada. Peixinho, primeiro, depois Peixinho. Peço só que tentem, na medida do possível, perguntar e não colocar. Francisco Ramalho, associado. A questão é a seguinte, mas eu vou fazer uma pequena colocação. Apenas da fala do ilustre professor, essa questão da invocação de Deus na Constituição é de 1932, Liga Eleitoral Católica. A Constituição de 1891 aboliu completamente qualquer vinculação do Estado com a Igreja. Isso foi peremptório. Em 32, a Constituição de 34 faz isso. A questão que eu coloco aos palestrantes é a seguinte, são duas. A polêmica dos crucifixos. A polêmica dos crucifixos. Uma associação de defesa dos direitos das minorias sexuais em Porto Alegre entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e conseguiu ganhar que se fossem erradicados os crucifixos. Apenas estranho, não é que eu esteja a favor ou contra do crucifixo. Apenas estranho é o seguinte, o objetivo da associação é a defesa dos direitos das minorias sexuais. Não entendo exatamente a relação de causa e efeito, então todos os crucifixos são suprimidos. E já eram suprimidos. Na época que Rio Grande do Sul estava na mão do governo positivista, Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Getúlio Vargas, não tinha crucifixo nenhum. Isso é uma coisa a posteriori, tudo bem, mas é uma coisa realmente estranha essa polêmica dos crucifixos. Segundo, da questão, que de certa maneira responde ao nosso presidente da mesa, é o problema do Código Civil atual. O Código Civil Bevilacqua, quando ele atrapalhava na questão das sociedades, ele reservava um espaço para as chamadas sociedades religiosas. O que aconteceu? O projeto Reale, péssimo, grande filósofo, péssimo civilista, simplesmente quis transformar tudo em associação, e eu fui chamado pela Igreja Católica, na Associação das Irmandades, Confrarias, e até pela Santa Casa da Misericórdia. Como é que nós vamos fazer assembleias de monges, de frades, de freiras, para cumprir o Código Civil? Uma coisa completamente bizarra. Aí veio o conserto disso. O pior dos piores dos mundos. Qual foi? O conceito de organização religiosa, que parece alguma coisa tipo Nengretá, Sacra Corona Unita. Quer dizer, em vez de os voltar à terminologia instituto religioso, que seria mal, ou até a corporação de mão morta, se quisesse voltar à coisa do século XVIII. Veio como organização e tirou as disposições do Código Bevilacqua que restringiam o que se faria, por exemplo, tinha alguns elementos de trava. Hoje o Código Civil diz o seguinte, que o registro civil de pessoas jurídicas ou o registro civil de pessoas não naturais, evidentemente, não pode obstar o que tiver no Estatuto, aqueles conceitos que havia de moralidade pública, etc., aquilo tudo foi olvidado. O caso da maçonaria é o seguinte, ela, para obter essa condição de religião, no Estatuto dela tem que se declarar organização religiosa. Se não se declara, religiosa não é, por mais que ela tenha elementos que são análogos a culto. O caso da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro foi exatamente isso. Zarur tirou ao termo compromisso, que é religioso, e desvinculou-se da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e fez um estatuto chamando ela de associação. Lascou-se. É isso aí.
Peixinho também, depois o senhor. Eu gostaria de fazer o registro como professor de Direito. Sou formado em Teologia pelo Seminário Metodista. Sou membro da Igreja Batista. Bom, eu ouvi a explanação do professor Antônio Pelli e me parece uma explanação parcial. Eu vou dizer por quê. Na verdade, o Estado laico tem as suas raízes na Reforma Protestante, em Martinho Lutero. Isso tem um registro no livro dele, Here I Stand, é um livro traduzido em inglês, em que ele, nas teses que ele fixa, ele prega a separação do Estado e da Igreja. Ou seja, é o sacerdócio universal de todos os crentes. A primeira possibilidade do crente dialogar diretamente com Deus, sem intermediação do padre. Essa é a ideia. Não me refiro também a Calvino, nas suas instituições na Suíça, em que ele, de forma contundente, dizia que o crente não tinha um compromisso diretamente com o Estado. Ele não estava, obviamente, preocupado com a intermediação do Estado. Então, não foram os países católicos, professor Antônio, que lutaram pelo Estado laico. Foram, efetivamente, os protestantes. Houve uma inversão, claro, com a Igreja Anglicana. Aí, quando Henrique VIII, por meio de uma decisão pessoal, resolveu separar a Igreja Católica da Igreja Anglicana. Isso nós podemos ver isso em teólogos como Rodolfo Bultmann, um dos maiores teólogos respeitados do século XX, e também Paul Tillich, que é um autor consagrado na teologia protestante. Também isso é referenciado nas obras aqui no Brasil de Rubem Alves, né, e de Leonardo Boff, para citar também uma fonte católica. Então, apenas para dizer o seguinte, que quando se fala em igreja protestante e evangélica, há que se fazer uma separação das igrejas do chamado protestantismo de missão. Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Luterana, a própria Igreja Anglicana e a Igreja Congregacional. E as igrejas que surgem a partir de um movimento libertário nacional. Aí você tem as chamadas igrejas místicas, como a Igreja Universal do Reino de Deus, enfim, todas as outras igrejas. Então, assim, é importante, historicamente, dizer que a separação entre Estado e Igreja começa muito antes nos países que deram origem ao protestantismo. Isto tem, inclusive, uma referência na obra de Max Weber, quando ele faz uma análise, me parece até uma análise muito interessante, sobre como é que se dá o espírito do protestantismo e a ânsia por submeter essa separação, né? Queria fazer essa observação até para dizer que eu sou ecumênico e não demonizar, né, ou seja, as igrejas evangélicas, de tal forma que não se faça uma separação histórica e pontual desses diversos critérios. Então, a primeira é uma observação, claro, né, se o senhor quiser falar, pode falar, que é a questão do Estado laico com Martinho Lutero, com Calvino, e antes, já no século XIV, com Zwinglio, que era um pensador que deu origem aos laços da Igreja Presbiteriana no Brasil. Geralmente essa confusão fica na cabeça do leigo, ou seja, encarar o fenômeno religioso evangélico como um fenômeno monolítico, quando há diversas expressões desse fenômeno. E o outro grande erro histórico é esquecer a contribuição de Martinho Lutero e de Calvino, principalmente esses dois grandes pensadores do século XVI, para a separação Estado e Igreja. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa dos professores. Eu estou diante de uma obra... Muito obrigado. Estou diante de uma obra do Montesquieu, Espírito das Leis, acredito que seja do conhecimento de todos presentes. Eu destaquei uma parte que fala, gostaria de ler para vocês. Os homens são extremamente propensos
à esperança e ao temor. E uma religião que não tivesse nem inferno nem paraíso dificilmente lhes agradaria. Gostaria que a mesa falasse a respeito desse trecho que eu destaquei no livro. Pois não? Boa tarde, meu nome é Miriam Rocha Pita, eu sou adventista do 7º dia e sou, inclusive, uma das responsáveis pela liberdade religiosa que defendemos. A nossa igreja surgiu em 1844 nos Estados Unidos, não é um movimento libertário, apenas devido a essa circunstância, nós temos essas crenças de restauração da lei de Deus, que nunca foi teoricamente abolida pelos cristãos, apenas foi instituída pela Igreja Católica, e todas as demais religiões seguiram porque decidiram fazê-lo. E a Igreja Adventista surgiu justamente pela questão do sábado, para restaurar o sábado e voltar. Quer dizer, somos uma religião cristã, e isso nos difere dos judeus, porque eles não creem em Cristo como Salvador, só para explicar, né? E guardamos o sábado. Temos outras coisas, como todos os demais que creem numa lei de Deus, nós também decidimos que não participamos de atos que envolvam matar. Então, eu só estou falando isso para lembrar duas coisas. A Igreja Adventista nunca foi dada a protestos. Como bem o senhor falou, nós tentamos e conseguimos, através do Ministério da Educação, essa acomodação. Aliás, eu também já era engenheira, mas resolvi fazer direito em 79 e só sou advogada porque na PUC de Campinas eu pude fazer uma prova depois do pôr do sol, assim como você falou, senão eu não seria advogada. Bom, mas nós tentamos essa acomodação, principalmente no Enem, porque sem o Enem, as pessoas hoje não vão mais viver. O Enem agora é a chave para você entrar para a universidade. Existem muitas escolas que têm aula sábado, e a gente não está na porta das escolas se reclamando. Existem escolas que, às vezes, as pessoas entram e têm adoração a Maria, e já vieram falar comigo, meu filho é obrigado a participar. Eu disse, olha, a escola não é marista? Você escolheu estudar na escola marista? Então adora Maria e não vem me complicar. Certo? Veneração. Não, veneração, sim, mas eu estou falando. A pessoa critica e eu estou dizendo... tudo bem, mas eu estou dizendo o seguinte, eu defendo a escola, porque se a pessoa é adventista e botou o filho num colégio marista, tem que se submeter ao que botou lá. É isso que desculpem eu ter falado o termo errado. Mas, realmente, quando é uma coisa vital, a gente faz. E esse negócio de matar, eu queria só deixar registrado que, desde 1951, existe um movimento no Exército Brasileiro para todos os adventistas que se alistam para cumprir o alistamento militar obrigatório, existe a possibilidade deles agirem como padioleiros, ou seja, eles não vão para treino de tiro, para treino de tiro, porque eles não querem empunhar as armas. E eles são deslocados para serviços de auxílio e recuperação de pessoas doentes. Só estou colocando isso para dizer que a nossa posição nunca é uma posição de conflito, é sempre tentar acomodar de modo a termos o direito de fazermos o que cremos, mas sem interferir na comunidade como um todo. Muito obrigado. De maneira, um poder de síntese em 2 minutos para cada um dos expositores, eleger uma das perguntas, por óbvio, que fica desde já o convite do Instituto dos Advogados Brasileiros, do qual estou diretor acadêmico, para que retornem, para que a gente faça um Liberdade Religiosa, Estado Laico, volume 2, A Missão. Professor Fábio, em 2 minutos. Vou começar com o Antônio Pérez. Então, primeiro Antônio. Sim, pois, Miriam, muito obrigado pela atenção e pelo interesse e aquelas perguntas. A pergunta do meu colega me sentia como na Inquisição nesse momento. Não. E nunca, mas o problema é que nunca falei do protestantismo, e por não falar, era como você não falou, acusou. Não falei. Sim, óbvio. Tinha
duas coisas para falar do protestantismo, da contribuição do protestantismo. Eu não tenho o seu conhecimento, mas tinha apontado o Tratado de Augsburgo, que foi muito importante, e também, por exemplo, que foi importante para defender talvez um pouco a tolerância, mas também que pode ser visto como um tratado que vai também um pouco em contra da liberdade de consciência, porque o povo tem que seguir a religião do príncipe, do monarca, mas isso é um processo que entra na esfera do protestantismo. E mais concretamente, outro argumento para defender a importância do protestantismo na laicidade é, como jurista, a relevância do que se chama a escola racional do direito natural. Bom, Grotius, Pufendorf, Burlamaqui, o grande, meu favorito, Christian Thomasius, eles vão começar a separar o direito privado internacional da influência da teologia. E isso é um argumento para você. Então, não falei disso por falta de conhecimento, mas concordo totalmente. Hein? Estamos no mesmo barco, não? Isso. Dois, a pergunta do senhor, não, sobre como a França faz para definir a religião. Não, a França não vai definir o que são as religiões. Sim, vai excluir ou vai definir as seitas. Aqui sim temos uma intervenção. A França não vai definir a religião, não pode definir a religião, mas suas políticas públicas vão favorecer alguma religião e não outras. Agora, o que tem na França é uma profunda oposição, e o que faz um pouco a idiosincrasia francesa, uma profunda oposição entre cultura, inteligência, cidadania, de um lado, do outro lado, espiritualidade, religião, incultura, barbárie. Isso está muito bem fragmentado. E isso é a maneira como ver França. Depois, era uma pergunta sobre Montesquieu. Achou que a pessoa foi embora. Então, foi embora. Então, já, mas obrigado pelas perguntas, sim. Vamos lá, eu vou começar pelo comentário do Gilberto. Mas eu só queria lembrar, porque o Antônio falou sobre a distinção entre religião e seita. E aqui no Brasil, isso é uma questão que às vezes é colocada na discussão sobre religião no Brasil. E até hoje, para mim, a melhor distinção que eu li, e eu não sei qual foi o autor, entre religião e seita é a seguinte: religião é a minha, seita é a sua. Porque, juridicamente, eu não consigo. Isso eu realmente não sei como é que é a religião. Agora, é interessante porque, por exemplo, na Alemanha, sem querer tergiversar aqui, mas na Alemanha, a Alemanha disse que cientologia não é religião. Bem alemão mesmo, ponto. Não é. Cientologia, religião do John Travolta, Tom Cruise. A Alemanha fez uma coisa bem alemã. Não é religião, ponto, próximo. E aí resolveu vários problemas. Mas é porque verificou um caráter comercial. O objetivo dessa religião é vender livro. Então isso aqui tem caráter comercial. Acho que é um caso para ser investigado, pode resolver também alguns problemas brasileiros. A distinção entre seita e religião já não me interessou tanto, assim, quando eu ainda prefiro ficar com essa discriminação que eu acho mais interessante. A questão da Santa Sé, se eu escrevi sobre isso, sim e não, né? Porque eu defendi essa tese em dezembro de 2008. E o acordo da Santa Sé, o acordo da República Brasileira com a Santa Sé, justamente desse período. É claro que eu tinha que fazer uma incorporação, mas ao invés de reescrever o trabalho, eu decidi fazer um postscriptum. Então eu faço algumas considerações. Particularmente não sou entusiasta, acho que não foi uma... nesse postscriptum eu coloco isso, o fato de que foi contra a impressão que eu tinha de qual era a tendência do Brasil, porque nos estudos de estados concordatários, que tinham alguma concordata, eu via tantos problemas que eu pensava, que bom, e eu disse isso no livro, que bom que o Brasil não tem uma concordata, a gente não tem esses problemas, e de repente, com uma surpresa, veio o acordo da Santa Sé.
Que muitas coisas, claro, repete, é mais pelo caráter simbólico, que é o que você está ressaltando. É claro que o Brasil não se torna, na minha opinião, um Estado católico por causa disso. Se a gente for comparar com a Constituição de 25 de março de 1824, onde realmente a gente tinha uma religião oficial, a gente vai verificar que as diferenças são gritantes. É um pouco pelo aspecto simbólico, que eu acho que é problemático. Nesse sentido, eu não vejo problema nenhum, até... já que já foi firmado esse acordo, que vem a Lei Geral das Religiões. Mas também não dá para comparar essa lei com a legislação que eu acho que é necessária para a gente tratar de questões mais específicas, porque essa lei é muito vaga também. Mas eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade na Lei Geral das Religiões. Eu vejo alguns problemas na concordata, no acordo. Existe alguma diferença aqui entre acordo e concordata. Existe, acho que um problema mais complicado ali está relacionado ao ensino religioso, né, porque ali, claro que ele tem a forma de ensino religioso confessional, o que é uma questão que cabe a cada plano estadual de educação definir qual vai ser o caráter do ensino religioso, se é confessional ou interconfessional. Eu prefiro o interconfessional, mas eu não acho que o confessional seja inconstitucional. Eu só acho, e aqui eu estou muito isolado, porque realmente o direito brasileiro se divide nesses dois extremos. Quem defende o interconfessional acha que o outro é inconstitucional e vice-versa. Eu só acho que se o ensino for confessional, não pode ter envolvimento do poder público, não pode ter remuneração, não pode ter concurso. Tem que dar uma liberdade muito grande para a igreja. A igreja define quem vai ministrar a aula de ensino religioso e ela que eventualmente arca com os custos. Curiosamente, essa foi a solução, né, adotada pelo Estado de São Paulo. Todos dizem que o ensino religioso em São Paulo é interconfessional. Isso é meia verdade. 75% é verdade, porque, na verdade, o último artigo da legislação que regulamenta o ensino interconfessional, ele diz, mas se a escola quiser adotar o ensino confessional, pode. Só que aí é uma mera cessão de espaço para o ensino da religião, o Estado não vai ter nenhum controle sobre isso. Na verdade, é como se fosse uma extensão da igreja, do templo, para o espaço educacional. Fica aqui só uma crítica que eu faço ao direito. Acho que nós temos que ter mais trabalhos empíricos, mais pesquisa, para verificar o que está acontecendo na prática com o ensino religioso. Quando eu leio sobre o ensino religioso, as considerações são muito teóricas. A turma das ciências sociais, sociologia da religião, antropologia, é que tem efetivamente arregaçado a manga e mostrado uma realidade que a gente desconhece, né? E a realidade tem um diretor de escola com crianças de diversas religiões que não querem realizar, não querem participar. E o que ela faz com essas crianças que não querem assistir a aula? Porque a aula de ensino religioso está no meio da grade. Não é aquela última aula, porque isso, segundo os religiosos, iria desestimular. Então, eles não querem. Bom, qual vai ser a alternativa para quem não vai assistir? Porque a Constituição diz que o ensino é facultativo. Então, quem não vai assistir vai jogar bola, aí as crianças não vão querer também. No fim das contas, o que acaba acontecendo, sem querer generalizar, é que o diretor fala, vai todo mundo para a sala de aula e escuta o pastor. E eu não sei se eu posso condenar o diretor da escola, é claro, por um lado sim, mas coloque-se no lugar dele. E a gente não está nós do direito não estamos preocupados com isso, porque a gente acha que está funcionando, e não está funcionando. Tem vários problemas de ensino religioso confessional que estão acontecendo na escola pública no estado do Rio de Janeiro, e que vai agora para o município do Rio de Janeiro, que é uma situação problemática, agora vai para o município. Religiões de matriz africana não tem espaço no ensino religioso confessional, olha outro problema, né? Achei interessante que a religião espírita se recusou, foi oferecido vagas, eles disseram, não, quem quiser, nós temos várias casas espíritas no Rio de Janeiro que nos procurem, a gente não vai invadir as escolas. Achei muito, muito nobre essa posição. Algumas considerações feitas sobre a questão da invasão dos templos, né, no Catete. Muito interessante essa observação que foi feita. Acho que isso mostra realmente um problema do nosso entendimento, quer dizer, por que no julgamento do habeas corpus 82424 pelo Supremo Tribunal Federal, naquele caso do antissemitismo, né, essas críticas ao judaísmo foram consideradas como racismo, que é uma questão discutível, tá? Claro que, na dúvida, com a faca na garganta, eu vou dizer que eu apoio a decisão do Supremo, mas eu acho ela muito complicada. Eu já reli, são 500 páginas, né, não é fácil, não é uma atividade banal a gente decidir reler essa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas eu acho ela muito complicada, não é tão simples. A posição do ministro Moreira Alves, que foi vencido e ridicularizado à época, mas eu acho que ele tem argumentos ponderáveis ali, é de que não seria um caso de racismo, mas se nós entendemos isso como racismo, realmente por que fica no campo do judaísmo e por que não é levado para esse tipo de... concordo plenamente com a sua observação. A questão colocada em relação à Irlanda, ela me lembrou, eu sou um pouco cético em relação a certos conflitos religiosos.
Você mencionou a Irlanda e um sociólogo chamado Peter Berger, um sociólogo americano, que teve uma grandeza intelectual invejável de rever o seu posicionamento, embora ele tenha sido conhecido pela tese da secularização, ele reviu seu posicionamento, né, já adiantando depois de firmar o seu nome na academia, e verificou essa tese, eu estava errado, né, admitiu, eu estava errado, né, com o caminho da secularização e com a expressão da secularização. E no texto, quando ele fala sobre isso, ele cita uma anedota da Irlanda. Ele diz que um cidadão caminhava na rua de Dublin à noite quando ele foi surpreendido por um outro com uma arma que apontou na sua direção e perguntou: você é católico ou protestante? Com uma arma na sua direção. Ele hesitou e respondeu: eu sou ateu. Aí ele abaixou a arma. Depois ele apontou de novo e disse: mas ateu católico ou ateu protestante? Porque assim, não importa no que você acredita, não é isso, é a turma de lá ou é a turma daqui, é dos meus amigos ou é dos outros, é o lado de cá ou o lado de lá. Quer dizer, e eu lembro que essa aproximação, mas eu acho interessante você trazer essa questão da religião no espaço público, porque é uma dessas inúmeras questões que a gente tem adiado e que a gente tem que discutir. Porque o que a Igreja Universal faz hoje, como foi bem lembrado, os católicos fizeram em 1934 com as LEC, a Liga Eleitoral Católica. Então havia uma lista na LEC, por exemplo, a Igreja tinha uma lista dizendo em que deputado você pode votar e em que deputado você não pode votar. E hoje, igrejas evangélicas fazem isso, as pessoas criticam, mas os católicos fizeram isso em 1934, né? Quando a igreja estava muito... Fazem ainda hoje, mas muito sem dúvida, mas hoje é mais periférico e, graças à internet, as pessoas têm acesso, criticam, mas aí tem uma discussão sobre liberdade de expressão religiosa. Pode fazer ou não pode fazer? A gente não está discutindo isso, eu acho importante a gente discutir. Um tema que tem me interessado muito, eu não vou falar sobre isso, é limites à liberdade de expressão religiosa, porque me parece que a religião goza de um certo privilégio para dizer coisas que outros não podem dizer. Eu tive uma ex-aluna de iniciação científica, acho que não está aqui, que me disse que foi a um casamento numa igreja ortodoxa e falou: professor, eu lembrei das nossas conversas porque o pastor, o padre, enfim, disse certas coisas que, se o senhor dissesse, eu seria preso, né? Na hora do casamento, dizendo que foi um casamento e dizendo que rebaixou o papel da mulher a nada. A mulher não era nada, mas era um religioso. Eu fiquei impressionado com o discurso, era ofensivo, mas a religião, será que dá um escudo e diz: porque a religião você pode falar o que você quiser? A Suprema Corte do Canadá, em fevereiro de 2012, enfrentou isso e disse não, enfrentou esse tabu. E disse: não importa que é religião, tem certas coisas que não podem ser ditas, que serão criminalizadas, não importa que a motivação seja religiosa. E a gente está adiando isso, né? Eu acho que está na hora de nós começarmos a enfrentar essa questão. Montesquieu voltou aí, não? Que bom, porque eu não sabia o que responder também. Eu não sei por que tem que ter um céu e um inferno, e muito menos por que Montesquieu escreveu isso no século XVIII. Mas acho que já tem muitos estudos sobre essa questão, neurológicos inclusive, e eu tenho mais curiosidade do que interesse. Por fim, finalizar com um comentário do Pedro sobre a maçonaria. Eu li a notícia, não a decisão, por isso que eu te perguntei sobre o fundamento. Não sou um profundo conhecedor da maçonaria. Nos meus alunos, lá no Mato Grosso do Sul, né, sua esposa lá de Campo Grande, eu acho que é estranho você não ser da maçonaria lá no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, porque andei conversando, todo mundo é maçom, promotores, juízes. Talvez seja uma condição para ser promotores e juízes, enfim. E aí nós conversamos sobre isso numa aula, lá na pós-graduação. Nós temos um curso da PUC, né, um convênio com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, um curso que eu coordeno, que está encerrando a turma esse ano. E numa aula essa questão foi colocada, e muitos alunos ali eram da maçonaria, a gente conversou sobre a maçonaria, e o que eu percebi é que a maçonaria me parece realmente não ser uma religião, a partir do fato que ela reúne religiosos. Já começa por aí. Qual é a sua religião? Você é maçom ou você é católico? E na maçonaria você tem católicos, ali no Mato Grosso do Sul, um de Dourados é muçulmano, tem judeu. Então qual é a sua religião? Você é maçom ou você é judeu? Você é maçom ou você é católico? Então isso já sugere, eu não sei se eu vou bater o martelo, se eu vou tocar no sino por causa disso, mas isso já sugere que não seria bem uma religião ou você teria duas, né? Tudo bem que o Brasil tem essas coisas, mas acho que não chega a esse ponto. E para finalizar, a questão do crucifixo. O que eu queria colocar em relação ao crucifixo é o seguinte: eu acompanhei o caso do Rio Grande do Sul
antes dessa decisão, porque antes dessa decisão, o Tribunal de Justiça, numa reunião administrativa, tinha colocado isso em questão. A retirada é uma discussão. E eu acho isso melhor ser tratado dessa forma do que vir pelo Poder Judiciário com uma decisão judicial que pode ser idiosincrática, que pode esconder preconceitos e preferências religiosas. Então, os magistrados se reuniram e deliberaram sobre isso. E eu achei isso ótimo, porque vamos começar a discutir. O ponto é a gente não discute isso. Estava assim quando eu cheguei. Esse é o argumento. Crucifixo no tribunal. Estava assim quando eu cheguei. Tudo bem, isso pode ser um argumento, a gente pode estar, como disse o Antônio Pelli, muito bem, valorizando o argumento histórico. Estava ali quando eu cheguei. Mas o fato é, quando um tribunal é criado, ele já vem com crucifixo. E ele vem com crucifixo e vem com um padre ou um pastor para benzer, para abençoar. Então não estava assim quando chegou. Já começa assim. Então a gente tem que começar a questionar qual é o valor, o que a gente vai dar mais importância? Um argumento histórico, tradicional, e aí qual é a força desse argumento também? Quer dizer, será que vale para qualquer religião? Será que se for uma outra religião pode também colocar o símbolo? É algum direito exclusivo das religiões cristãs? Eu nem vou falar dos católicos, mas da religião cristã. Pode ser um pastor no lugar do padre para benzer o tribunal? A gente tem que começar a discutir isso. Então os magistrados estavam discutindo, eu acho isso ótimo. E a proposta que foi apresentada de retirar o crucifixo do tribunal, mas mantendo nas salas, nos gabinetes dos magistrados, ela perdeu por um voto. E quando eu soube daquela decisão, eu falei que bom, depois eu achei que ia ser um 7-1, mas na verdade 5-0. Eu achei que ia ser um 7-1, deixa o 5-0. Ninguém está comprando a Série B. Só a gente. Eu achei que ia ser uma goleada. E, na verdade, foi por um voto. E quando eu vi aquela decisão, eu pensei, deixa para o ano que vem. No ano que vem, discute de novo. As pessoas vão começar a pensar sobre isso. Não é para já esperaram 100 anos, porque esperar mais um não faz diferença. Eu pensei, não tem importância. Bom, mas não me ouviram e levaram isso para o CNJ. Ali eu falei, ali vai ser 7-1, com certeza. No CNJ, eu nem sei se vão deixar a gente fazer o gol como a Alemanha deixou. Assim, né? Acho que vai ser 7-0 no CNJ. E foi o que aconteceu. Foi uma lavada. Em um parágrafo eles resolveram a questão. Né? E eu achei curioso porque eu estudei esse caso de símbolos religiosos nos Estados Unidos e lá é 5-4 e são diversos argumentos, tem várias questões para considerar. O Brasil, um parágrafo, o CNJ decidiu. O Brasil é católico, ponto final, próximo caso. Né? O argumento histórico sobrevalorizado, mas sem discussão, não tem debate de como é que o cidadão se sente num órgão público, nada disso foi discutido. Eu não tinha nenhuma esperança de que fosse, né, porque eu também entendo um pouco a responsabilidade do CNJ, de uma jurisdição em todo o território nacional, uma questão que surgiu, que foi levada. Eu acho que eles não estavam preparados para isso, talvez o Brasil não estivesse preparado para essa discussão, não estou dizendo que essa é a resposta certa, porque, mais uma vez, o termo é muito vago da Constituição, eu acho que a gente tem que discutir, porque o conceito de laicidade como democracia é um conceito em disputa. Vários grupos vão querer dar um sentido. Laicismo, Antônio, também, aqui no Brasil, pelo menos, laicidade e laicismo são dois conceitos em disputa. Aquilo que eu não gosto eu chamo de laicismo. É sempre assim. Aquilo que eu gosto é laico, porque todo mundo é laico como todo mundo é democrata. Certa vez eu vi discutindo com um padre que eu admiro muito, né? Desculpa, foi quando eu li um trabalho dele, depois nós conversamos, e ele dizia, ele apoia a laicidade, mas não pode ter, mas o ensino religioso tem que ser confessional, tem que ter crucifixo, porque se não tiver é laicismo. Eu falei, então a gente tem que discutir o conceito do que é laicidade, o que é laicismo, para saber se a gente está de acordo com esses valores. Então, em relação ao crucifixo, eu achei que foi um erro. Tá? Esse é um ponto que o Emerson Jumbelli discorda, a gente já discutiu isso, ele achava que essa questão tinha que ter sido levada, eu acho que não. Então, o que acabou acontecendo foi aquilo que eu já imaginei, depois voltou. Então, não foi a primeira vez que o Tribunal de Justiça se manifestou sobre isso. Depois de se manifestarem, verificaram, independentemente de quem está pedindo, de quem peticiona, verificaram que, por maioria de votos, não foi uma unanimidade, mas já formaram uma maioria no sentido de retirar. E ficou ali no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, depois outros tribunais podem. Eu acho que não é bom levar isso para o CNJ, eu nem sei se o CNJ tem legitimidade para discutir isso. Né? Eu prefiro que isso fique no âmbito local, né? E acho que é mais interessante quando a sociedade toma essa decisão, ou não a sociedade, no caso dos magistrados, não precisa vir uma autoridade para dizer para os outros como tem que se comportar. A gente pode dar o sentido de laicidade que a gente acha que é mais democrático. Nós temos esse mínimo de capacidade, né, de mesmo você sendo católico ou sendo cristão, entender o lado do outro e verificar que efetivamente num órgão público, num órgão do Poder Judiciário que diz o direito, talvez não seja o melhor local para uma figura religiosa. Nós temos essa capacidade, não precisa vir um Poder Judiciário para dizer como é que a gente tem que se comportar. Né? E é isso.
Agradecendo a presença de todos, convido-os para o lançamento do livro do professor Fábio Carvalho Leite, no segundo andar. Boa noite.